Todo mundo aqui já deve conhecer o aeroporto-aviões da SHIELD, mas ele tem algum conceito histórico? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Aerautista. Meu nome é Lucas Stedley e venho trazer para vocês uma coisa curiosa que vem desde antes da Segunda Guerra Mundial, faz muito tempo. É claro que Santos Dumont tem que estar no meio, né? Ele foi um dos principais criadores, se não o criador, dos Zeppelins, os dirigíveis. E é claro que os dirigíveis tinham suas vantagens e suas desvantagens. Primeiramente, o hidrogênio era o gás mais fácil e barato de se conseguir naquela época. Apesar que tudo era caro nessa área. O único problema é que era altamente inflamável, o que poderia causar grandes acidentes. Sem falar que as chamas do hidrogênio é a mesma coisa de que você colocar fogo em álcool. Você não enxerga o fogo. Ah, mas tem vídeos de acidentes com Zeppelin que você vê o fogo. Mas o que você vê não é o fogo do hidrogênio, não. É o tecido que envolve o Zeppelin se inflamando. Mas e o que isso tem a ver com o aeroporto-aviões da SHIELD? É que esse conceito já foi utilizado muito antigamente. No filme Indiana Jones, A Última Cruzada, há uma cena em que ele se desprende de um gancho debaixo de um dirigível, de um Zeppelin. Mas por quê? Isso aí não é ficção? Não. Haviam alguns projetos, se não me engano foram construídos apenas 2, nos Estados Unidos apenas 2 pelo menos, dirigíveis com mais de 250 metros de comprimento. Com essa capacidade, havia um buraco em formato de cruz na barriga do dirigível com um trapézio, com um gancho que pendurava o avião para o lado de fora e ele se desprendia. Isso quando não emperrava e o engenheiro tinha que descer para consertar. Mas qual era a vantagem nesse caso? Bom, os dirigíveis tinham um alcance gigantesco, mas os biplanos tinham a velocidade. Só que os biplanos não tinham alcance e os dirigíveis eram pouco práticos, principalmente vulneráveis. Então, basicamente, eles levavam seus próprios aviões para defesa, tendo capacidade de defender o que chamavam de nave-mãe, né? Ou dirigível em caso de ataque. Eu só não consigo entender como é que eles conseguiam detectar quando os inimigos estavam chegando, porque os radares que a gente conhece estavam sendo desenvolvidos e ainda não eram nem um pouco práticos ou operacionais o suficiente. Então fica a dúvida aí. Os motores desses dirigíveis gigantescos podiam girar em vários eixos. Virar a propulsão para baixo, para o lado, reverso. Tudo para poder manobrar aquele trambolho gigantesco. Ah, mas ele era tão grande assim? Bom, de comprimento ele tem praticamente 5 A380, mas é claro que o A380 carrega muito mais peso e voa muito mais rápido, né? Estamos falando aí de mais de 700 toneladas a 900 km por hora. Então, mas e a praticidade desse aeroporto-aviões, digamos assim? Bom, ele poderia consertar e reabastecer até 5 aeronaves ao mesmo tempo no seu deck de reparos. Enquanto isso, outras aeronaves estavam no entorno dele para fazer a defesa. Isso era útil naquela época. Dá para utilizar isso com praticidade hoje em dia? Bom, de certa forma sim. Ao meu ver, o que pode ser utilizado um aeroporto-aviões no mundo de hoje, sendo que os aviões têm alcance quase ilimitado com reabastecimento aéreo. O aeroporto-aviões não precisa ser utilizado apenas para combate. Um veículo desse porte, com essa capacidade, poderia muito bem levar tropas de resgate e materiais, equipamentos pesados para qualquer local do mundo, fazendo um resgate em áreas de difícil acesso, áreas em situação de guerra, fornecendo tanto suporte para as equipes em solo, quanto fazendo
defesa tanto da equipe de solo quanto defesa própria. Com aeronaves como V-22 Osprey para fazer o transporte do pessoal ou de quem está sendo resgatado. C-47 Chinook para fazer um suporte mais de curta distância. Sua defesa pode ser feita com caças de última geração como F-35, porque levando em consideração também o seu tamanho, o peso é absurdo. Então você tem que levar em consideração isso. É possível fazer um aeroporta-aviões como o da SHIELD? Sim, é possível. Ele pode sim voar? Pode. O problema é conseguir energia suficiente para isso. Pois um único reator de fissão nuclear não consegue. Teríamos que ter um reator grande de fusão nuclear. Só que, além de ser altamente perigoso, é uma coisa muito pesada. Então, teria que fazer os cálculos para ver se a potência que ele gera é o suficiente para fazer esse trambolho voar. Mas é sim possível, e essa ideia vem de muito tempo. Começou com os ingleses, porém os americanos que levaram mais a sério. Porém, os dirigíveis tinham um sério problema com tempestades. Eram vulneráveis a ventos fortes, descargas elétricas eram fatais para esse tipo de aeronave, apesar que poderiam utilizar hélio, né? Mas mesmo utilizando hélio ainda era um pouco arriscado por questão dos temporais, principalmente nos Estados Unidos, que há muitas áreas que tem temporadas de tornados, furacões, e isso ia acabar com os zeppelins. E para baratear, eles utilizavam muito o hidrogênio, que nem eu falei antes. E a própria estática que eles geravam em voo já era o suficiente para causar desastres. Eles podem retornar um dia? Acho muito difícil. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa um comentário aí com algum assunto, alguma coisa da atualidade que você queira que eu fale um pouco. E até a próxima, galera. Fui!